Aos 18 anos, ela foi dada virgem a um fazendeiro solitário em troca de um cavalo. E o peso dessa transação esmagou a dignidade de uma família inteira. Você lembra de um tempo onde a terra era seca e a sobrevivência valia mais do que o sentimento? Onde as dívidas amarravam os homens como correntes invisíveis? Naquele sertão de Pernambuco, castigado por anos de sol inclemente, as moças não tinham o luxo de sonhar com o amor romântico. Elas sonhavam com chuva, com pão na mesa e com o fim da miséria. Enquanto ouve essa história de dor e sacrifício, não se esqueça de curtir este vídeo, comentar de qual cidade você está assistindo e se inscrever no canal para não perder o restante da jornada de Aurora. Aurora era a personificação da resiliência silenciosa daquele lugar. Seus cabelos, longos e negros como a noite sem lua, emolduravam um rosto que, apesar da juventude, já carregava a marca da responsabilidade. Seus olhos, da cor do caramelo queimado, haviam testemunhado mais desespero do que qualquer jovem de 18 anos deveria suportar. Ela era a filha mais velha de José, um homem que a vida havia dobrado e quebrado, transformando sua força em culpa. O rancho deles era pouco mais que um amontoado de pau a pique, com um telhado de palha rala que mal protegia do calor que parecia tentar consumir tudo. A seca vinha castigando José havia 3 anos. Ele havia perdido o gado, a plantação e, por fim, a esperança. As dívidas com Raimundo Carvalho, o fazendeiro de São Sebastião, eram o laço que o estrangulava lentamente. Raimundo possuía terras vastas e o poder que o dinheiro trazia. Ele era a única lei que importava naquela região. José devia a ele não só dinheiro para sementes perdidas, mas a própria estabilidade de sua família. Naquela manhã, o ar estava parado e pesado, carregado com o cheiro de poeira fina e o suor azedo de nervosismo. José não conseguia olhar para Aurora. Ele andava de um lado para o outro na pequena sala, o chão batido sob seus pés rangendo a cada passo, um som oco que ecoava seu vazio interno. Ele chega antes do meio-dia, minha filha, disse José, a voz rouca, quase inaudível. Ele parou diante da janela, observando o horizonte tremer sob o calor. A Aurora estava sentada no banco de madeira, com as mãos cruzadas no colo. Ela havia arrumado suas poucas roupas em um pequeno saco de estopa. Ela sabia o que viria. O acordo não havia sido dito em voz alta, mas pairava no ar como uma doença incurável. Raimundo não aceitava dinheiro, pois José não tinha. Ele aceitava a única coisa de valor intacto que José ainda possuía, a pureza e a força de trabalho de sua filha. Em troca, ele daria um cavalo de linhagem, um animal forte e resistente, capaz de lavrar o pedaço de terra que restava a José e salvar sua mulher e os 3 filhos menores da fome absoluta. O nome do cavalo era Pégaso, e seu valor excedia em muito a dívida inicial, mas José entendeu o preço real. "O cavalo vai salvar a gente, pai", ela disse, sua voz firme, sem traços de choro. Ela não chorava há muito tempo. As lágrimas haviam secado na fonte da necessidade. A terra precisa ser plantada antes que a próxima chuva venha. Se a gente perder essa colheita, a gente morre. José fechou os olhos, apertando os punhos. Ele sentiu o fedor da cachaça da noite anterior e o sabor amargo da covardia. Ele amava a Aurora, mas o amor, ele descobriu, era um luxo que a fome não permitia. "Você não entende, Aurora. Eu sou um homem sem honra." Ela se levantou e caminhou até ele. O sol que entrava pela fresta do telhado iluminava os fios de poeira suspensos no ar. Ela colocou a mão no braço dele e o toque dela era incrivelmente leve. "Eu entendo, pai. Eu sou a moeda de troca. Não é sobre o que o senhor fez, é sobre o que a gente tem que fazer para viver." A chegada de Raimundo Carvalho foi anunciada não por um grito, mas pelo som grave e regular dos cascos do cavalo, que quebravam o silêncio opressor da tarde. José engoliu em seco. Raimundo vinha acompanhado de um de seus capatazes, um homem grande e silencioso chamado Damião, que puxava o Pégaso pela rédea. Quando Raimundo desmontou,
O ar ficou mais frio, apesar do sol escaldante. Ele era um homem alto, de meia idade, com ombros largos e um rosto que parecia esculpido na pedra, sem expressão fácil de decifrar. Ele vestia roupas de couro bem cuidadas e botas polidas, contrastando drasticamente com a miséria ao redor. Ele não sorria. "José", cumprimentou Raimundo, sua voz grave e baixa, sem demonstrar pressa ou irritação. Ele parecia ter todo o tempo do mundo. "Trouxe o que combinamos." Os olhos de José se desviaram para o cavalo. Pégaso era magnífico. Sua pelagem era de um marrom lustroso, quase preto, e ele bufava com uma força contida que prometia anos de trabalho árduo. Era mais do que José esperava, e a qualidade da mercadoria só reforçava a qualidade do que estava sendo trocado. "Obrigado, Raimundo", murmurou José, sentindo a língua pesada. Raimundo ignorou a gratidão e olhou diretamente para Aurora, que estava parada à porta. Ele a analisou com a frieza de quem avalia um bem móvel. Não havia luxúria imediata em seu olhar, apenas cálculo. Ele notou a firmeza com que ela o encarava, a ausência de medo histérico, e isso pareceu agradá-lo. "A moça está pronta?" perguntou Raimundo a José, como se ela não estivesse ali, a apenas 1 metro de distância. O coração de Aurora martelava, mas ela manteve o rosto impassível. Ela observou a esposa de José, Maria, que chorava silenciosamente no canto, tentando abafar o som para não perturbar a transação. José fez um aceno de cabeça. "Ela está pronta." Raimundo andou até Pégaso, afagando o focinho do animal. "Este cavalo é forte. Vai aguentar o trabalho na sua terra por anos, José. Ele é manso, mas tem garra." Ele olhou para Aurora novamente. "Espero que a mercadoria que estou levando seja tão resistente quanto a que estou deixando." A ofensa foi sentida, mas não verbalizada. Aurora sentiu o gosto metálico da humilhação na boca. Ela não era um cavalo, mas naquele momento ela valia menos, pois sua pureza era o que selava o trato. Se ela já tivesse sido usada, o valor do cavalo provavelmente teria diminuído, ou a dívida renegociada. Raimundo voltou para a frente de José e estendeu um pequeno saco de couro contendo alguns trocados adicionais. "Para os primeiros dias. Ela vai precisar de umas roupas novas e alguns itens de higiene lá na fazenda. Vista isso como parte do trato. Não quero que as pessoas pensem que estou levando uma maltrapilha." O dinheiro queimava na mão de José. Ele não queria aceitar, mas sabia que se recusasse, Raimundo poderia voltar atrás no acordo, ou pior, considerar a dívida paga apenas com o cavalo, mas sem a garantia extra de sua filha. José pegou o saco e guardou no bolso, sentindo a vergonha pesar sobre ele. "Aurora", chamou José, e sua voz finalmente quebrou. Ele a abraçou desajeitadamente. Ele cheirava a poeira e arrependimento. "Que Deus te proteja, minha filha. Eu vou consertar isso. Eu juro que vou te tirar de lá." Ela se afastou do pai. Ele estava prometendo o impossível. Ela sabia que, uma vez aceita a troca, não havia volta. Ela o beijou na testa. "Cuide de Maria e dos meninos. Mantenha a terra viva." Ela pegou o saco de estopa e caminhou até o carroção de Raimundo, que já estava montado. O carroção era robusto, de madeira escura, puxado por um par de mulas fortes. Damião colocou o saco na parte traseira e acenou para que ela subisse. Aurora olhou para trás uma última vez. Ela viu a figura quebrada de seu pai, o choro mudo de sua mãe e a curiosidade temerosa de seus irmãos menores que não entendiam a dimensão do sacrifício. Ela não era uma escrava, mas o título não fazia muita diferença. Ela era propriedade adquirida. Subiu no carroção sem precisar de ajuda. Sentou-se na madeira áspera, o calor do sol penetrando suas roupas finas. Raimundo não esperou mais um segundo. Ele estalou as rédeas e o carroção começou a se mover, levantando uma nuvem de poeira vermelha que rapidamente engoliu a visão de seu antigo lar. A viagem era longa. A fazenda São Sebastião ficava a mais de 4 horas de distância, subindo as colinas mais férteis do sertão. Eles viajavam em absoluto silêncio.
Raimundo guiava, concentrado, sem olhar para trás. Damião vinha montado em um cavalo de trabalho, seguindo à distância. Aurora usou o tempo para observar o homem a quem havia sido entregue. Raimundo tinha as mãos grandes e calejadas, acostumadas à lida pesada. Seu pescoço era queimado pelo sol. Ele exalava uma aura de autoridade e isolamento. Ele não era cruel no sentido ativo, mas possuía a frieza de quem lida com a natureza e com negócios, onde o sentimentalismo é uma fraqueza. Ela esperava ódio, talvez repulsa, mas Raimundo não manifestava nenhuma emoção em relação a ela. Ela era simplesmente o pagamento. Após quase 1 hora de caminho, sob o sol do meio-dia que castigava a pele, Raimundo finalmente falou, sem virar a cabeça. Qual o seu nome completo? Aurora de Jesus Silva, respondeu ela, sua voz um pouco rouca pela poeira. Aurora, ele repetiu, o nome soando seco em sua boca. Na fazenda você vai ter um quarto próprio, pequeno, mas limpo. Você vai trabalhar na casa, ajudando a cozinheira e cuidando da organização. Não espere luxo, mas terá o que comer e onde dormir. A regra principal é obediência e silêncio. Ela assimilou as ordens. Casa limpa, comida na mesa, quarto próprio. Não era o que ela imaginava que seria a vida de uma mulher dada em troca de um animal. Ela esperava ser jogada na cama imediatamente, talvez tratada com brutalidade, mas Raimundo parecia seguir um código de conduta estranho e formal. Sim, senhor Raimundo, ela disse. Uma coisa a mais, Aurora. Eu não sou um homem que tolera a malícia. Na minha fazenda não há fofoca, não há mentiras e não há preguiça. Se você se dedicar ao seu trabalho, ninguém vai mexer com você. Se tentar fugir ou causar problemas, Damião é quem cuida da disciplina. A menção a Damião, que parecia uma sombra logo atrás, serviu de aviso suficiente. Eles continuaram a jornada. A paisagem começou a mudar sutilmente. As árvores raquíticas deram lugar a um verde mais denso, e o cheiro da terra seca foi substituído pelo aroma de mato úmido e pasto. A fazenda São Sebastião estava localizada em um vale, onde as reservas subterrâneas de água eram mais abundantes, a prova viva do poder de Raimundo Carvalho sobre aquele ambiente inóspito. Quando o sol começou a baixar, eles finalmente avistaram o casarão. Não era uma mansão luxuosa, mas uma casa grande, de arquitetura colonial, caiada de branco, com um telhado de telhas vermelhas e uma varanda espaçosa. Havia cheiro de fumaça, de lenha e de comida sendo preparada. A fazenda parecia um mundo de ordem e abundância, totalmente diferente do caos e da fome que Aurora havia deixado para trás. O carroção parou no pátio. Havia peões trabalhando, cuidando do gado. Todos olharam para a recém-chegada com curiosidade discreta, mas nenhum se atreveu a comentar na presença de Raimundo. Raimundo desceu do carroção e a ignorou por um momento, dando ordens a um dos peões sobre o abastecimento. Quando terminou, virou-se para ela. Damião vai levá-la até a cozinha. Fale com Dona Odete. Ela é quem manda na casa. Ela vai lhe mostrar seus afazeres e onde você vai dormir. Ele a ajudou a descer do carroção, o toque de sua mão em seu cotovelo sendo puramente funcional, sem calor. Damião a guiou até a porta dos fundos. O cheiro de pão fresco e tempero invadiu suas narinas, um aroma que a fez sentir fraqueza. Tamanha era a diferença daquele ambiente para o rancho de seu pai, onde o cheiro dominante era o de desespero. A cozinha era enorme, com paredes de pedra e uma lareira imponente. Uma mulher robusta, de pele escura e braços fortes, estava supervisionando panelas de ferro. Era Dona Odete. Ela olhou para Aurora sem piscar. Seus olhos eram cheios de conhecimento antigo e de uma paciência cansada. Essa é a Aurora, disse Damião de forma concisa. O patrão a trouxe. Dona Odete enxugou as mãos no avental e se aproximou. Ela não era gentil, mas tampouco era cruel. Ela a inspecionou, avaliando sua constituição física, como se estivesse escolhendo um par de sapatos. Dada em troca de um cavalo, não é? A história corre rápido, disse Odete sem rodeios. Não me olhe com essa cara de santa.
Aqui você não é diferente das mulas no pasto, você é trabalho. O tom duro não a abalou. Aurora havia sido preparada para a dureza. Eu farei o que for preciso, dona Odete. Odete esboçou um meio sorriso, avaliando a resposta. Gosto da sua postura. Pelo menos não veio chorando. Venha, vou lhe mostrar onde fica seu canto. E lembre-se, o patrão gosta de ordem, e ele gosta que as coisas sejam feitas rapidamente. Aurora foi levada para um corredor lateral nos fundos da casa. Seu quarto era pequeno, tinha uma cama de madeira simples e um baú, mas era limpo e cheirava a lavanda. Havia um pequeno espelho na parede e uma vela. Era o primeiro quarto que ela podia chamar de seu, e a ironia de ter conquistado esse pequeno conforto ao preço de sua liberdade a atingiu em cheio. Ao fechar a porta atrás de si, Aurora finalmente permitiu-se um momento de reflexão. Ela estava longe. Sua vida, agora, estava ligada àquele fazendeiro solitário e silencioso. O cavalo Pégaso já estava no curral de seu pai, salvando a família da fome. Ela era a garantia daquele resgate. Ela tirou a roupa suja da viagem e vestiu o único vestido limpo que trouxe no saco de estopa. O sol já havia se posto e o interior da fazenda estava iluminado por lamparinas a óleo. Ela sentia o estômago roncar e a exaustão da viagem. Naquela noite, a janta foi servida na longa mesa da cozinha. Aurora comeu em silêncio, sob o olhar atento de Dona Odete e a presença sombria de Damião. Raimundo jantava sozinho em uma sala separada. Quando a louça foi recolhida, Odete a dispensou. Amanhã o trabalho começa cedo, não se atrase, e reze para o seu Deus, porque você vai precisar de força para o que a vida lhe reserva. De volta ao seu pequeno quarto, Aurora se ajoelhou ao lado da cama. Ela não rezou por resgate nem por amor. Ela rezou por força e dignidade. Ela tinha sido trocada por um cavalo, mas ela jurou a si mesma que o seu espírito não seria um bem negociável. Ela não sabia quando o fazendeiro a chamaria para cumprir a outra parte do acordo, aquela que não envolvia vassouras e panelas. Ela estava pronta para isso, preparada para a dor, mas determinada a manter uma parte de si intocada, guardada onde nem o homem mais poderoso da região poderia tocar. O medo estava lá, frio e real, mas sob o medo havia uma chama teimosa de sobrevivência. Ela não era mais uma menina, era uma mulher que havia se sacrificado por sua família. E agora ela teria que aprender a viver ou morrer sob as regras de Raimundo Carvalho, o homem que pagou um preço alto por ela. Ela deitou na cama dura. O silêncio na fazenda era diferente do silêncio de seu antigo rancho. Ali era o silêncio da fartura e da autoridade. No seu lar era o silêncio da escassez. Ela fechou os olhos, ouvindo o barulho distante dos insetos noturnos. Ela se perguntou se o Pégaso estava sendo bem tratado e se seu pai estava conseguindo arar a terra. Essa era a sua única consolação. Sua nova vida havia começado, e a parte mais difícil, ela sabia, ainda estava por vir. Ela precisava provar a si mesma que valia mais do que o preço de um cavalo. A longa noite começou. Ela sabia que em breve teria que encarar o fazendeiro, não mais como empregada, mas como a mulher que ele havia adquirido para aliviar sua solidão e dar seguimento ao seu nome. A tensão pairava sobre a fazenda São Sebastião, densa como a neblina da manhã. O destino de Aurora já estava traçado, mas a forma como ela o enfrentaria ainda era dela, e isso ela guardaria. Aquele que comprou a juventude e a pureza de Aurora faria dela a sua nova esperança, e o que ele faria com a mulher que aos 18 anos ela foi dada virgem, a um fazendeiro solitário em troca de um cavalo, mudaria para sempre o destino da fazenda São Sebastião. Você lembra de um tempo onde a terra definia o valor de uma vida, e onde a honra de uma família era mais pesada que o próprio ouro. É nesse chão árido e fértil, sob o peso de escolhas impossíveis, que a história de Aurora e Raimundo se desenrola, revelando que mesmo no comércio mais cruel, a alma humana pode encontrar um caminho para a dignidade.
Se você está acompanhando essa história intensa e dramática, não se esqueça de deixar o seu like, comentar de qual cidade você nos assiste para sabermos até onde a voz de Aurora está chegando, e se inscrever no canal para não perder o desenrolar desse destino cruel. Aurora não dormiu, ela apenas cochilou, e o fez com a leveza de quem espera um predador. O primeiro som da manhã não foi o mugido do gado, mas o rangido da porta do seu quarto. O sol ainda não havia nascido totalmente, apenas uma promessa avermelhada no horizonte, mas a luz do lampião de azeite invadiu o cômodo. Era Raimundo. Ele estava vestido como sempre, com calças de brim grosso e uma camisa de algodão amarrotada, o cheiro de tabaco e terra úmida acompanhando-o. Ele não a olhou nos olhos imediatamente, mas observou o quarto. Ele parecia desconfortável, como um homem acostumado à solidão invadindo um espaço que agora era compartilhado. Levante-se. A voz dele era grave e áspera, sem emoção. O dia já começou. Ela se sentou na cama, sentindo o peso da humilhação se misturar à sua determinação. Ela puxou a coberta até o pescoço. Eu não sei quais são as minhas obrigações aqui, senhor. Raimundo finalmente a encarou. Seus olhos, de um castanho escuro e profundo, pareciam cansados, carregando anos de trabalho e silêncio. Eles não tinham malícia, mas tinham a autoridade implacável do dono. Ele sabia que o confronto era inevitável. Suas obrigações, ele disse, são as de uma esposa, não as de uma empregada. Mas por enquanto a fazenda precisa de ordem. Dona Marta se foi há quase 1 ano e o casarão virou um chiqueiro. Você vai tomar conta de tudo: cozinha, lavanderia, a contabilidade dos gastos. O que você fazia em casa, fará aqui, multiplicado pelo tamanho desta fazenda. Ele fez uma pausa e o silêncio da manhã parecia amplificar o som de sua respiração pesada. E a outra parte, a mais importante, ele continuou: é que você me dará um herdeiro. Um filho que leve o nome Carvalho. Aurora sentiu o estômago revirar, mas forçou-se a manter a compostura. Ela se levantou da cama, ainda coberta. Farei o que for preciso, Raimundo. Mas que fique claro, não sou um animal de carga e não serei tratada como tal. Eu vim por um acordo. Meu valor foi pago, e agora eu honrarei minha parte. Um lampejo de algo que parecia respeito, ou talvez surpresa, cruzou os olhos dele. Ele esperava submissão chorosa, não dignidade desafiadora. Ele balançou a cabeça lentamente. Você tem garra, ele murmurou. Gosto disso. Na minha casa, você terá tudo de que precisar, Aurora. Mas a única coisa que eu não vou tolerar é a desobediência. Se houver um herdeiro, o seu futuro e o da sua família estarão garantidos. Senão, o acordo se encerra e você volta para o seu pai. E o Pégaso se torna meu de vez. Essa crueldade calculada, essa clareza sobre o preço, atingiu-a como um chicote. Ela era uma garantia viva. Ela apertou os lábios. Eu entendi. Raimundo virou-se para sair, mas parou na soleira da porta. O quarto era simples, mas limpo. O cheiro de sabão de coco que ela usava no cabelo era o único perfume que ele havia sentido ali em muito tempo. Vista-se, ele ordenou, com uma formalidade que beirava a timidez. Tome o café com os peões. Depois venha para o escritório. Eu vou lhe mostrar os livros. Aurora se vestiu rapidamente, seus dedos tremendo levemente. A vida de empregada era preferível à vida de esposa comprada, pois na primeira, ela tinha o controle do seu trabalho. Na segunda, o seu corpo era a mercadoria. E final. Os dias que se seguiram foram uma dança tensa entre propriedade e parceria. Raimundo Carvalho não era um homem sociável. Ele falava pouco, trabalhava incessantemente e comia em silêncio. O casarão era vasto, com assoalhos de madeira que gemiam a cada passo, e móveis antigos cobertos por panos brancos, preservando a memória de Dona Marta. O cheiro de mofo antigo e cera de abelha pairava no ar. Aurora dedicou-se à organização com uma fúria silenciosa. Ela limpou o pó acumulado, abriu as janelas pesadas para deixar o sol do sertão entrar
e reorganizou os livros de contabilidade que estavam em caótico desarranjo. Ela descobriu que Raimundo, embora fosse um fazendeiro habilidoso, era um administrador terrível. A cada noite, a tensão aumentava. Eles jantavam na mesa de carvalho maciço, separados pela extensão do tampo polido. O único som era o clincar dos talheres. Raimundo olhava para ela, não com desejo, mas com avaliação. Ele estava esperando o momento certo, o momento em que a formalidade pudesse ser rompida pela obrigação. Uma noite, durante o jantar, ele fez uma pergunta que a surpreendeu. Você sente falta da sua casa? Aurora parou de mastigar a carne seca. Sentir falta? A falta era uma dor crônica que ela carregava no peito. Eu sinto falta de saber que minha família está segura, ela respondeu com honestidade. Eu me pergunto se Pégaso está puxando bem o arado, se está forte o suficiente. Raimundo largou o garfo. Ele a observou com intensidade. O cavalo era bom. Eu garanti que fosse bem tratado. O silêncio voltou, mas era diferente. Não era mais apenas o silêncio da solidão dele, mas o silêncio compartilhado entre duas pessoas que haviam participado de uma negociação dolorosa, mas tinham um objetivo comum: a terra. Aurora percebeu que a maneira de sobreviver na fazenda São Sebastião era não lutar contra Raimundo, mas encontrar o seu lugar ao lado dele, provando seu valor além do leito conjugal. Ela começou a analisar os números. No dia seguinte, ela foi ao escritório, onde ele estava curvado sobre mapas e cadernos. O cheiro de couro antigo era forte. Ela colocou um caderno à sua frente. Raimundo, eu revirei os livros dos últimos 6 meses. O custo da ração subiu demais. Estamos alimentando o gado de uma forma ineficiente e o estoque de milho não durará até a próxima safra se continuarmos assim. Ele levantou a cabeça surpreso. Ele esperava que ela estivesse preocupada com panos de prato, não com a logística da ração. O que sugere? Ele perguntou, sua voz demonstrando um interesse profissional que ela nunca havia visto. Eu sugiro que aproveitemos o lote baixo do riacho para plantar pasto de corte mais resistente. Isso diminuiria nossa dependência da compra externa de ração. O custo inicial é alto, mas a economia a longo prazo. Aurora falou com a paixão de quem conhece o campo, de quem cresceu observando o pai lutar contra a seca. Raimundo a ouvia sem interromper, a testa franzida. A inteligência dela, que ele havia subestimado, era afiada. Você entende de plantio? Ele questionou. Eu entendo de sobrevivência, Raimundo, ela rebateu. E sei ler números. Você pode ter me comprado, mas não comprou o meu cérebro. Ele riu, uma risada baixa e rouca que parecia ter ficado enferrujada pela falta de uso. Foi a primeira vez que ela ouviu demonstrar qualquer emoção que não fosse cansaço ou autoridade. Certo. Prepare o plano detalhado. Eu vou mandar os peões começarem a limpar o terreno amanhã. Aquele momento foi uma pequena vitória para Aurora. Ela havia estabelecido um terreno comum, um lugar onde a troca pelo cavalo não importava. Apenas a competência. Ela era a gestora da casa e do futuro da fazenda. E isso lhe dava poder. Os dias se transformaram em semanas. Aurora mergulhou no trabalho, encontrando na rotina e na responsabilidade um escudo contra a inevitável noite. Raimundo a observava constantemente, a admiração profissional crescendo, mas a tensão pessoal permanecia como uma névoa fria entre eles. Raimundo era um homem de princípios rígidos, e o fato de Aurora ainda estar em seu quarto separado era uma quebra sutil do que havia sido acordado. Ele havia esperado que ela viesse a ele, ou que ele, por sua vez, a tomasse na primeira noite. Mas a dignidade com que ela se portava o impedia. Ele não podia tratá-la como um objeto, sem antes quebrar o respeito que ela havia conquistado. A fazenda começou a florescer sob o comando de Aurora. O aroma de pão fresco substituía o cheiro de mofo. As roupas dos peões estavam limpas e remendadas. A contabilidade estava em ordem.
Raimundo, o fazendeiro solitário e austero, estava silenciosamente impressionado. Ele havia comprado uma noiva para ter um herdeiro e havia ganho uma sócia para a vida inteira. A revelação veio de Inácia, a cozinheira antiga, uma mulher morena e calada que havia servido a família Carvalho por décadas. Ela era a única figura materna na casa, mas mantinha distância de Aurora, vendo-a inicialmente como a substituta comprada. Aurora estava na cozinha, supervisionando o cozimento do feijão, quando Inácia finalmente quebrou o silêncio. "O patrão mudou", ela disse, mexendo o tacho com força. "Ele está menos amargo." Aurora a olhou. "Ele é um homem difícil." Inácia suspirou. "Você não sabe a história. Dona Marta, a primeira esposa, era linda e frágil. Ela morreu há 1 ano no parto. O menino não sobreviveu. Desde então ele vive no escuro. Ele não queria casar de novo. Ele só precisa de um herdeiro para não perder tudo, para não ver a memória do filho dele desaparecer." A notícia atingiu Aurora com uma nova perspectiva. Raimundo não era apenas solitário. Ele estava de luto e desesperado. O cavalo era o preço, mas o herdeiro era a sua redenção. Aquele fazendeiro, duro como o chão rachado, carregava uma dor profunda. Naquela noite, Aurora se arrumou para o jantar com um cuidado que não tinha tido antes. Ela vestiu um vestido simples de algodão azul celeste que realçava a cor dos seus olhos e penteou o cabelo com mais esmero. Ela não estava se adornando por desejo, mas por respeito à dor que ele carregava e ao papel que ela deveria desempenhar. Quando Raimundo entrou na sala de jantar, ele parou. Ele não esperava vê-la tão diferente da menina assustada que havia chegado. Ela parecia uma rainha do sertão, resiliente e bela. Eles jantaram. O silêncio era menos pesado. Aurora tomou a iniciativa. "Raimundo, a respeito do pasto, eu consegui negociar um preço melhor para as sementes em Juazeiro. Podemos economizar mais 20%. Ele sorriu, aquele sorriso raro e enferrujado. "Você é implacável nos negócios. Você não tem medo de nada." "Eu aprendi que o medo não paga as contas", ela respondeu, encarando-o. Ele pousou a faca e o garfo. "Aurora", ele disse, e a forma como ele pronunciou o seu nome pela primeira vez carregava uma intimidade não forçada. "Você é a mulher mais forte que eu conheci." O ar entre eles vibrou. A noite que ela havia temido, desde que a negociação havia sido fechada, parecia ter chegado, não como uma violação, mas como uma inevitabilidade, uma parte fria do acordo que agora tinha um toque de respeito mútuo. Ele levantou-se da mesa. Ele não foi para o escritório, como de costume, ele foi em direção ao corredor. Ela o seguiu com o olhar, o coração batendo forte. "Eu vou dormir", ele anunciou sem a encarar. Aurora se levantou. "Eu sei que o acordo precisa ser cumprido, Raimundo. Não precisa ser assim, uma espera interminável." Ele parou, virando-se lentamente. A sombra do lampião alongava seu corpo e fazia seus olhos parecerem ainda mais escuros. "Eu não quero forçá-la, Aurora. Você veio aqui por uma escolha que honrou sua família. Eu não vou desonrar você." Eis a grande revelação que paralisou a fazenda. O fazendeiro solitário, que havia pago um cavalo pelo corpo de uma mulher, valorizava mais o seu consentimento e a sua dignidade do que a satisfação imediata de sua necessidade. O que ele buscava não era apenas um herdeiro, mas o fim da sua solidão. E ele percebeu que isso não poderia ser comprado. Teria que ser conquistado, ou pelo menos aceito com respeito. Ele a deixou na sala de jantar. Ela subiu para o quarto, mas não dormiu. Naquela noite, Aurora percebeu que Raimundo Carvalho não era seu carcereiro, mas seu parceiro em um contrato de dor mútua. Ela estava ali pelo Pégaso. Ele estava ali pela redenção de sua linhagem perdida. O isolamento continuou por mais uma semana. Aurora se perguntava se ele tinha esquecido a parte mais importante do acordo. Ela se sentiu uma fraude. Ela estava roubando o tempo dele, o herdeiro, o futuro que ele havia pago.
Numa manhã, enquanto o sol nascia sobre as plantações de algodão, ela tomou uma decisão. A resiliência não era apenas suportar, era agir com coragem. Ela vestiu sua melhor camisola de algodão, lavada e engomada por ela mesma, e saiu do quarto. O quarto de Raimundo era espartano no final do corredor, oposto ao dela. Havia um cheiro forte de terra e couro. Ela bateu levemente na porta. Raimundo? Sou eu, Aurora. A voz dele veio, rouca de sono. Entre. Ela abriu a porta e entrou no escuro. Ele estava sentado na cama, sem camisa. A luz fraca da lua vinda da janela mal iluminava seus ombros largos. Eu vim aqui porque a espera é inútil, ela disse. Sua voz firme, apesar do medo. Eu sou a sua esposa agora. O acordo exige um herdeiro. Se é para cumprir o contrato, que seja feito com dignidade e sem mais demoras. Ela caminhou até a beira da cama e olhou para ele. A dignidade dela o desarmou completamente. Ele era o homem mais rico do vale, o mais poderoso, mas naquele momento ele se sentia o mais vulnerável. Aurora, ele começou, o medo em sua voz. Eu pensei, não pense, Raimundo. Ela o interrompeu. Honre o que foi pago. Eu honrarei o meu sacrifício. E foi assim que a união que havia nascido de um comércio frio e desesperado começou sob a luz fraca da lua, não com paixão ou submissão, mas com o respeito silencioso de dois parceiros que se uniam por um futuro em comum e pela resiliência que nasce quando a dignidade é a única moeda que resta. Naquela noite, a fazenda São Sebastião ganhou mais do que um herdeiro em potencial. Ganhou a esperança de que o amor e a estima pudessem brotar mesmo no chão árido de um negócio cruel. O caminho de Aurora era longo, mas ela não estava mais sozinha, e o preço de um cavalo, ela sabia, estava prestes a se tornar inestimável. Uma nova etapa começava, onde a sobrevivência seria testada pela intimidade. O fazendeiro jamais imaginou que, aos 18 anos, ela foi dada virgem a um fazendeiro solitário em troca de um cavalo. Significaria o despertar de uma nova era de silêncio e entendimento mútuo, onde a dignidade, e não a paixão, ditava as regras do amanhecer. Você lembra de um tempo em que as obrigações eram mais fortes que os sentimentos? Onde o destino de uma jovem mulher era traçado pela necessidade e pelo pragmatismo? Essa é a história de Aurora e Raimundo, cujos caminhos se cruzaram sob o peso de um acordo frio, mas que encontraram, na vastidão da fazenda São Sebastião, um terreno inesperado para plantar o respeito. Se você está mergulhando nesta saga de resiliência e sacrifício, não se esqueça de deixar o seu like, comentar de qual cidade está acompanhando essa jornada e se inscrever no canal para não perder o desenrolar desta história intensa. A manhã seguinte veio com a luz crua e impiedosa, revelando as rachaduras da noite e a fragilidade do acordo. Quando a Aurora acordou, o sol já se espreguiçava sobre as montanhas, tingindo o céu de um amarelo pálido. Raimundo não estava mais na cama. Havia apenas uma leve depressão no colchão, um lembrete físico da união que havia selado seu destino. A dignidade que a impulsionou na noite anterior persistia, mas agora vinha acompanhada de um vazio cortante, a percepção gelada de que a consumação daquele matrimônio era apenas o primeiro passo na longa jornada de ser a esposa de Raimundo. Ela se levantou e vestiu o vestido simples que havia trazido. O cheiro de cera de abelha e madeira envelhecida pairava no quarto, misturado ao aroma de café forte que subia do andar de baixo. Ao descer as escadas de Jacarandá, ela o encontrou na ampla cozinha, um espaço cavernoso, onde a lida diária começava cedo. Raimundo estava em pé, robusto e silencioso, tomando seu café perto da lareira, que já crepitava suavemente. Ele usava botas de couro polido e calças de brim, pronto para enfrentar o campo. Aurora, ele disse, a voz rouca, sem se virar completamente. Ele não conseguia olhá-la nos olhos, a vergonha do negócio ainda pesada em seus ombros largos, apesar de terem cumprido o pacto.
Bom dia, Raimundo. Ela respondeu com uma voz firme, mas baixa. Ela caminhou até a mesa de madeira maciça, onde uma empregada de rosto sério, a velha Matilde, servia pão de milho e coalhada fresca. Matilde cuidará de você, ele informou, sem detalhes. Você terá tudo o que precisar. Os livros da casa e os registros da despensa estão no escritório. Você sabe ler, não é? Sim, ela respondeu. Meus pais fizeram questão de que eu tivesse alguma instrução, mesmo que não servissem para me sustentar agora. O sarcasmo não era intencional, mas a amargura escapou. Raimundo parou. Ele se virou completamente e a encarou pela primeira vez sob a luz do dia. Seus olhos castanhos, geralmente endurecidos pela solidão, suavizaram um pouco. Isso não é um cativeiro, Aurora. Você é a patroa agora. Esta casa é sua, para administrar como quiser. Ele fez uma pausa. O único que tem contas a pagar sou eu. A franqueza dele a surpreendeu. Aurora assentiu e sentou-se à mesa, ignorando o olhar de Matilde, que parecia avaliar cada gesto seu. A partir daquele momento, Aurora transformou a humilhação em propósito. Se ela era a patroa, ela seria a melhor que aquela fazenda já vira. O dinheiro de Raimundo havia comprado sua liberdade de uma vida de miséria na cidade, mas seu sacrifício lhe daria o domínio sobre aquela nova vida. Os dias que se seguiram foram marcados pela rotina rígida da fazenda e pelo silêncio respeitoso entre o casal. Raimundo passava a maior parte do dia nos campos, cuidando do gado e da plantação de café, voltando apenas ao anoitecer, exausto e coberto de poeira. Aurora, por sua vez, mergulhou nos livros de contabilidade e na administração da vasta propriedade. Ela descobriu que o império de Raimundo era eficiente e lucrativo, mas carente de um toque feminino e de uma organização interna mais sofisticada. Ela começou a reorganizar a despensa, a inspecionar o trabalho dos serviçais com uma diligência surpreendente e a fazer pedidos de mantimentos de maneira mais econômica. Em 2 semanas, Matilde, inicialmente desconfiada, começou a olhar para a jovem patroa com um respeito relutante. A casa, antes um lugar de ordem masculina e austera, começou a ganhar pequenas mudanças. Cortinas lavadas, flores frescas na sala de jantar e uma nova atenção às refeições, que passaram a ser mais variadas e saborosas. Uma noite, durante o jantar, o silêncio pesado foi quebrado não por um diálogo íntimo, mas por uma observação pragmática. O armazém da sementeira está com problemas de umidade, Raimundo, disse Aurora, sem levantar os olhos do prato. Se não for resolvido antes da estação chuvosa, a safra de milho pode ser comprometida. Raimundo pousou o garfo. Ele estava acostumado a que as esposas de outros fazendeiros falassem de festas, joias ou filhos, não de logística agrícola. Como você sabe disso? Ele perguntou. Eu observei as marcas de infiltração na parede norte esta manhã, quando estava verificando o inventário de ferramentas. Eu anotei a localização exata no seu mapa do escritório. Deve ser consertado amanhã mesmo. Ele a observou, verdadeiramente surpreso. Ela não parecia esperar elogios, apenas cumprimento da tarefa. Eu dou a ordem, ele disse. E o que faremos com a família de seu Inácio? A filha mais velha está doente e o trabalho deles está atrasado no corte da cana. Se ele for demitido agora, eles não terão para onde ir. Ele suspirou, esfregando a testa. Eu sou um fazendeiro, Aurora, não um padre. Minha preocupação é a produtividade. A dignidade de um homem não é medida apenas por sua riqueza, mas por como ele trata os que estão sob seu cuidado. Ela retrucou, o tom ainda suave, mas inabalável. O acordo que fizemos exige que eu seja sua parceira. E parceiros se preocupam com o futuro, não apenas com o lucro imediato. Inácio é leal. Dele outro tipo de trabalho temporário, na serraria, onde a umidade não o afete, e pague um médico para sua filha. O custo será menor do que treinar um novo trabalhador.
Raimundo ficou em silêncio por um longo momento. Ele tinha se casado esperando uma boneca resignada ou, na pior das hipóteses, uma vendedora de lágrimas. Ele recebeu uma gerente fria e analítica, cuja principal arma era a lógica e o senso de justiça. A dignidade de Aurora não era apenas pessoal, era moral. Você tem razão, ele admitiu, e pela primeira vez houve um brilho de algo além de respeito ou culpa em seus olhos. Havia admiração. A notícia do casamento de Raimundo, o fazendeiro solitário e rico, com a moça que havia chegado em troca de um cavalo, rapidamente se espalhou pelo vale. O escândalo era um deleite para as esposas dos fazendeiros vizinhos, que viam em Aurora um objeto de curiosidade e piedade. O teste veio no domingo seguinte, quando a tradição exigia que os casais recém-formados comparecessem à missa na capela de Santo Antônio. Raimundo sabia que seria um circo de sussurros. Ele havia hesitado em levá-la, mas Aurora havia insistido. Se serei sua esposa, devo ser vista como tal. Não vamos nos esconder. Eles entraram na capela. O cheiro de incenso era forte, mas o aroma da malícia era ainda mais denso. Os olhares eram como agulhas, curiosos, julgador e, em alguns casos, abertamente desdenhosos. As senhoras mais antigas acenavam a cabeça, sussurrando sobre a desgraça da família de Aurora e a loucura de Raimundo em pagar um preço tão alto por algo que não era dele por direito de escolha. Durante a homilia do padre, Dona Eulália, esposa do coronel Siqueira, vizinho de Raimundo e notório fofoqueiro, não conseguiu se conter. Ela se inclinou para o marido, e sua risada aguda e contida ressoou levemente no silêncio da nave. Raimundo sentiu o sangue ferver. Ele observou Aurora, que mantinha o olhar fixo no altar, a postura impecável, ignorando a hostilidade ao redor. Ela não se encolheu, não chorou, nem demonstrou um pingo de vergonha. Sua resiliência era seu escudo. Ao final da missa, os casais se cumprimentavam. Dona Eulália avançou em direção a Raimundo, com um sorriso de escárnio. Raimundo, meu caro, que surpresa! Sua noiva, ela é tão jovem e tão quieta. Espero que ela se adapte à vida do campo, não é? A vida aqui não é fácil para meninas da cidade que estão acostumadas a certas regalias. Raimundo olhou para Eulália, cuja face inchada e cheia de inveja contrastava com a beleza sóbria de Aurora. Ele colocou a mão firmemente nas costas de Aurora, um gesto que era mais de posse do que de carinho, mas que serviu como uma barreira. Minha esposa, Aurora, é a única regalia que esta fazenda precisava, coronela, respondeu Raimundo, a voz baixa, mas potente o suficiente para calar a rodada de fofocas próxima. Ela não está aqui para se adaptar à vida do campo. Está aqui para transformá-la. Seu senso de organização e sua inteligência já renderam mais em 2 semanas do que muitos administradores em anos. Ela é uma parceira digna, e o preço que paguei por ela é a prova do valor que dou à dignidade. Ele não mencionou o cavalo. Ele mencionou a dignidade. O choque na expressão de Eulália foi quase cômico. Aurora levantou os olhos para Raimundo. Ela havia esperado que ele fosse reservado ou defensivo, mas ele a havia enaltecido publicamente, não por sua beleza ou juventude, mas por seu valor intelectual e moral. A partir daquele momento, o respeito que havia nascido no quarto deles se solidificou perante o mundo. O murmúrio não cessou completamente, mas o tom mudou. Aurora não era mais apenas a moça trocada, era a esposa que Raimundo defendeu e a patroa inteligente. De volta à fazenda, a noite caiu, trazendo o frio da serra. Eles jantaram em um silêncio menos tenso, cheio de uma gratidão não expressa. Obrigada por hoje, ela disse, quebrando a regra não dita de não discutir o acordo em público. Eu apenas disse a verdade, Aurora. Você se portou com uma realeza que aquela mulher jamais conhecerá. O elogio aqueceu algo dentro dela que a amargura havia congelado. Ela se lembrava da dor da traição, mas a atitude de Raimundo estava lentamente remendando a ferida.
Mais tarde, no escritório, enquanto Aurora organizava os recibos de compra de insumos, Raimundo entrou e acendeu um cachimbo. O cheiro de tabaco doce preencheu o ar. Eu preciso ir a São Paulo na próxima semana para negociar a venda da safra de café. Serão 4 dias, no mínimo. Ela parou de escrever. Você me deixa sozinha? Você não estará sozinha. Matilde e os peões estarão aqui. Ele hesitou, mas ele não estava falando de segurança física. Estava falando de companhia. Nos últimos dias, mesmo que não compartilhassem conversas íntimas, a presença um do outro havia se tornado um conforto silencioso, um alicerce. Eu cuidarei de tudo aqui, Raimundo. Sua ausência não será notada na administração da casa. Eu sei disso, ele disse mais baixo. Eu sei que sim. Ele se aproximou da lareira pensativo. A verdade é que, quanto mais ele via a inteligência e a integridade dela, mais ele se sentia indigno do negócio que a trouxe ali. Ele havia comprado um herdeiro, mas havia recebido uma parceira que desafiava sua solidão e sua visão de mundo. Naquela noite, a intimidade deles não se deu na cama, mas na sala de estar, lendo. Ela lia um livro de botânica que havia encontrado na biblioteca empoeirada, e ele lia um relatório de mercado. A luz fraca da lamparina criava um casulo ao redor deles, e o som das páginas virando era a única melodia. Aurora percebeu que Raimundo era um homem de hábitos simples, profundamente ligado à terra e às regras, mas essencialmente bom. Ele era solitário não por escolha, mas por isolamento geográfico e por uma incapacidade de expressar afeto. Ela, por sua vez, estava ali por uma transação, mas a cada dia se sentia menos uma vítima e mais uma sobrevivente, reconstruindo sua vida sobre a ruína da traição familiar. A dignidade, ela percebeu, era uma força motriz. Havia trazido o corpo dela para aquela casa, mas era a dignidade dela que estava lentamente trazendo o coração dele para a convivência. Antes de se recolherem, Raimundo a surpreendeu com uma confissão. O cavalo Aurora, a pérola negra, eu não a vendi. Ela está no estábulo especial. É um animal magnífico. Ela fechou o livro de botânica. Não me importa o cavalo, Raimundo. Eu sei. Mas eu queria que você soubesse que a parte do negócio que me custou o mais caro, o que simbolizou sua perda, eu mantive. Como um lembrete. Um lembrete de quê? Ela perguntou. De que o que eu ganhei foi muito mais valioso que um animal. Foi uma chance de decência. Aquelas palavras desarmaram a última barreira de gelo que ela mantinha. O acordo havia se tornado um fardo compartilhado, e eles estavam, sem saber, começando a caminhar lado a lado, não por dever, mas por uma crescente e inesperada estima mútua. A reconstrução da vida de Aurora passava pela aceitação de Raimundo e a dele pela valorização silenciosa da resiliência dela. O caminho de volta à humanidade, depois de um ato tão frio, era pavimentado por pequenos atos de consideração e pela coragem de encarar a verdade um do outro. O herdeiro ainda era o objetivo, mas o respeito já era a fundação. E em breve, essa nova fundação seria testada por emoções que nenhum contrato poderia prever. O valor de Aurora estava prestes a se tornar inestimável, não apenas para Raimundo, mas para a fazenda inteira. O fazendeiro percebeu que o acordo de aos 18 anos, ela foi dada virgem. A um fazendeiro solitário em troca de um cavalo, havia se tornado a melhor tragédia de sua vida. Você lembra de um tempo em que as regras da sociedade eram tão rígidas que a dignidade era um item de escambo? É nesse ponto que encontramos Aurora e Raimundo, há meses vivendo sob o mesmo teto, unidos por um contrato que era, paradoxalmente, a única coisa que os separava. Se você acompanha esta história desde o início, sabe que a jornada de resiliência deles é uma das mais tocantes que já contamos.
Deixe seu like para que mais pessoas a conheçam, comente de qual cidade você está assistindo e se inscreva para não perder o desfecho desta saga de redenção. O valor de Aurora estava prestes a se tornar inestimável, não apenas para Raimundo, mas para a fazenda inteira. A mudança não foi abrupta. Ela se manifestou nos pequenos atos que teciam a rotina. Raimundo notou que a casa, antes fria e puramente funcional, agora respirava. Ela não havia redecorado nem movido móveis pesados. Era a presença dela, o cheiro de cera de abelha misturado ao perfume suave de jasmim que ela cultivava na varanda, substituía o odor de poeira antiga e tabaco. Ela se movia pela casa com a quietude de quem não quer perturbar, mas sua quietude tinha peso. Ele a observava enquanto ela organizava a despensa, contando meticulosamente os sacos de feijão e milho, registrando tudo em um pequeno caderno que ela mantinha impecável. Ela havia assumido o controle dos afazeres domésticos com uma eficiência surpreendente, e o capataz havia lhe dito, com um sorriso raro, que a fazenda nunca estivera tão bem administrada. Ela cuidava de tudo porque era seu dever, mas o fazia com o esmero de quem valoriza o trabalho em si, não o seu dono. Uma tarde, a quietude foi quebrada por uma emergência. Um dos potros mais novos havia ficado preso em uma cerca e a mãe, em pânico, o abandonara. O grito agudo do potro ferido ecoou até a sede e Raimundo correu para o estábulo. Quando ele chegou, a Aurora já estava lá. Ela não estava gritando ou em pânico, estava agachada ao lado do animal, com a saia suja de terra e a mão estendida. "Não se aproxime", ela disse sem olhar para ele. "O potro está assustado e a mãe vai voltar." Raimundo parou. Ele era o fazendeiro, o homem que resolvia problemas. Mas ali estava ela, com uma calma inabalável, estabelecendo a ordem. "Ele precisa de desinfetante e sutura", ele informou, tentando retomar o controle. "Eu sei, mas ele precisa de confiança primeiro", ela respondeu, a voz baixa, quase um murmúrio para o animal. Ele ficou parado, observando. A Aurora começou a cantar. Não uma canção de ninar, mas uma melodia antiga, sem palavras, que parecia harmonizar-se com a respiração ofegante do potro. Aos poucos, a tensão nos músculos do animal diminuiu. Ela lentamente pegou a cabeça do potro, acariciando entre os olhos, e só então se virou para Raimundo. "Traga as coisas", ela ordenou. "E traga o óleo essencial de lavanda. Ajuda a acalmar os nervos dele e os meus." Raimundo obedeceu sem questionar. Pela primeira vez, ele não era o provedor nem o comprador, mas o assistente. Ele segurou o potro enquanto a Aurora limpava a ferida. Seus dedos eram firmes, mas delicados. Ela suturou o pequeno corte na perna do animal com a precisão de quem já havia cuidado de muitas feridas em sua vida anterior, algo que ele sabia ser verdade. Enquanto trabalhavam lado a lado, o silêncio entre eles não era o de estranhos, mas o de parceiros engajados em uma causa comum. O cheiro de iodo e lavanda pairava no ar. Aquele episódio, simples em sua natureza, revelou a Raimundo a profundidade da resiliência dela. Ela não apenas sobreviveu ao seu destino, mas floresceu, usando a força que lhe restava para cuidar da vida ao redor. Naquela noite, sob o brilho fraco do lampião na sala de estar, Raimundo não conseguiu se concentrar nas contas. Ele olhou para Aurora. Ela estava sentada lendo um livro, a luz dourada iluminando a pele pálida do rosto. "Você tem mãos firmes", ele disse abruptamente. Ela não se sobressaltou. "Agradeço", ela respondeu, sem tirar os olhos do livro. "Na casa de meus pais, eu cuidava dos animais mais fracos. Ninguém queria perder tempo com o que considerava um perdido." Ele sentiu o peso daquelas palavras. Ela estava falando de si mesma. "Você não é algo perdido, Aurora", ele declarou, a voz mais rouca do que pretendia. Ela finalmente abaixou o livro e olhou para ele. A expressão dela era sóbria, sem sarcasmo. "Eu fui dada em troca de um animal, Raimundo. Meu valor foi definido por um bem de escambo. Não podemos fugir disso."
Podemos mudar o significado, ele insistiu, inclinando-se na cadeira. Mudar o significado de um contrato, de uma vida vendida? Ele suspirou. Não, mudar o significado do que somos agora. Eu não sou mais apenas o fazendeiro solitário que comprou uma esposa para ter um herdeiro. E você não é mais a menina que perdeu a dignidade em um negócio ruim. O que somos então? Ela perguntou, o tom desafiador, mas com uma curiosidade sutil que ele nunca havia notado antes. Ele hesitou. A resposta estava na ponta de sua língua, aterrorizante e libertadora ao mesmo tempo. Eram cúmplices em uma tragédia que, de alguma forma perversa, havia lhes oferecido uma chance de redenção mútua. Somos duas pessoas tentando construir algo decente a partir de um ato de indecência, ele disse. E eu temo perder a decência que você trouxe para esta casa. A confissão dele pairou no ar. Era a primeira vez que Raimundo verbalizava a dependência emocional que tinha desenvolvido. Não era paixão no sentido romântico, mas uma necessidade profunda da integridade e do senso de propósito que ela havia incutido em sua vida vazia. O medo dele não passou despercebido por Aurora. Ela tinha vivido sob a sombra do medo a vida toda. Medo da pobreza, medo da venda, medo da solidão. Ver o medo nos olhos dele, o medo da perda, não da falha, era desarmante. Se você teme perder algo que valoriza, então valorize-o de verdade, ela disse. E não tente prendê-lo com contratos ou deveres. Naquele instante, a necessidade de ter um herdeiro, o propósito original do acordo, pareceu murchar, tornando-se secundária. O que realmente importava era a continuidade daquela paz frágil que eles haviam construído. A tensão entre o contrato e o afeto começou a crescer. Eles eram um casal aos olhos do mundo e de Deus, mas o matrimônio ainda estava fundamentado em um acordo comercial frio. A dignidade de Aurora exigia que esse acordo fosse revisto ou transcendido. Raimundo começou a ficar excessivamente protetor. Quando um dos peões mais jovens ousou olhar para Aurora com admiração descarada durante o almoço comunitário, o fazendeiro se levantou da mesa com um olhar de gelo que fez o jovem tropeçar para longe. Aurora notou, e a possessividade dele a incomodou. Não porque fosse ruim ser protegida, mas porque vinha do mesmo homem que a havia comprado. Era a sombra do controle novamente. Você agiu como se eu fosse um objeto em exposição, ela o repreendeu mais tarde, na biblioteca. Ele se sentiu ofendido. Eu estava protegendo você? De quê? De um olhar? Seus olhares são propriedade sua, mas meus sentimentos não são, Raimundo. Você me comprou, mas não comprou minha liberdade. Sua liberdade está em risco aqui. As pessoas falam, e eu sou seu marido. Você é meu marido por contrato, ela lembrou, a voz firme. E se você me respeita, deve respeitar que eu sou capaz de lidar com olhares e murmúrios. Sua proteção deve vir do respeito, não da posse. Aquelas palavras o atingiram como um chicote. Ela estava certa. Ele estava recaindo no comportamento de proprietário, o mesmo comportamento que ela mais temia e que ele mais detestava em si mesmo. Eu sinto muito, ele sussurrou. Eu não queria... Não é sobre querer, Raimundo. É sobre o que você faz. Eu preciso de um parceiro, não de um guardião. A partir daquele dia, a relação deles mudou. A admiração mútua deu lugar a um campo minado de expectativas não ditas. Aurora exigia ser tratada como igual, e Raimundo se esforçava para desfazer as amarras mentais que o haviam feito tratá-la como um bem. O verdadeiro teste veio com a chegada de uma carta, um evento raro e perturbador na vida isolada da fazenda. A carta trazia notícias sobre o pai de Aurora. Ele estava doente, a saúde declinava rapidamente e a mãe havia escrito a Raimundo implorando pela presença da filha. Não havia menção ao cavalo ou ao acordo, apenas a súplica desesperada de pais arrependidos. Raimundo leu a carta 2 vezes, a testa franzida. Ele a entregou a Aurora em silêncio, esperando a reação. Os olhos de Aurora correram sobre a caligrafia trêmula da mãe. O rosto dela empalideceu.
E ela sentou-se bruscamente, o ar faltando em seus pulmões. Eles me querem de volta, ela disse a voz quase inaudível. Raimundo assentiu. Não sei o que eles esperam. Eu sei. Eles querem perdão e querem que eu os veja antes que ele morra. O dilema era claro. Permitir que ela partisse significava arriscar a fundação frágil que haviam construído e, mais importante, arriscar que ela não voltasse. Afinal, a casa dos pais dela, apesar de tudo, era a única família que ela conhecia. Segurá-la seria o ato final e imperdoável de posse. Você precisa ir, ele disse finalmente. Ela olhou para ele, surpresa pela facilidade de sua permissão. Não há dúvida. Não, você deve ir. Ela apertou a carta. O acordo, ele ainda é válido, Raimundo. Você precisa do herdeiro. Se eu voltar... Ele a interrompeu, a voz firme e carregada de uma nova e perigosa emoção. Se você voltar, será por sua vontade, Aurora, não por um pedaço de papel. Vá, veja seus pais e decida o que é certo para você. Aquelas palavras foram a verdadeira anulação do contrato. Ele estava lhe devolvendo a escolha, o poder de decidir seu próprio destino. O cavalo, o dinheiro, o contrato, tudo se desintegrou naquele momento. O que restava era a integridade de um homem que havia começado uma transação terrível e agora lutava para terminar com dignidade. Aurora partiu 3 dias depois, levando apenas uma pequena mala e o medo. Raimundo a observou da varanda, esperando que o cavalo que ela montava sumisse na poeira da estrada. O silêncio que se abateu sobre a fazenda foi mais pesado do que nunca. A casa parecia ter perdido sua respiração, e o cheiro de jasmim já não era suficiente para mascarar o vazio. Na ausência dela, Raimundo foi forçado a encarar a verdade que ele vinha evitando. Ele não desejava mais apenas um herdeiro. Ele desejava Aurora. Ele havia se apaixonado pela mulher que ele havia comprado, e o medo de que ela escolhesse a liberdade em vez do seu lado era esmagador. Ele se isolou na biblioteca, evitando a solidão dos cômodos vazios, refletindo sobre a crueldade de sua ação inicial e a ironia de seu castigo. Ele havia comprado uma vida, mas em troca havia entregue seu próprio coração, sem garantias de retorno. A fazenda dependia dela agora, e ele também. Ele esperava. E essa espera, desprovida de exigências contratuais, era o ato de amor mais puro que ele já havia experimentado. A decisão final não estava mais nas mãos dele, mas nas dela, e essa incerteza era o preço de sua redenção. Ele precisava aceitar que a única coisa que ele não podia ter era controle sobre a mulher que havia ensinado a ele o significado da humanidade novamente. A reconstrução do futuro deles estava suspensa no ar poeirento da estrada, dependendo da escolha de uma jovem que, finalmente, havia recuperado sua dignidade. O fazendeiro fez. Aos 18 anos ela foi dada virgem a um fazendeiro solitário em troca de um cavalo e deixou todos em lágrimas. Você lembra de um tempo, de uma história onde o preço de uma vida era medido em animais de tração e a dignidade era um luxo que poucos podiam pagar? Esta é a história de Raimundo e Aurora. Uma narrativa que começou com uma troca cruel e que agora estava suspensa no ar poeirento da incerteza. Se você está acompanhando o desfecho desta jornada de resiliência, deixe o seu like agora, comente de qual cidade você está assistindo e, se ainda não for inscrito, inscreva-se no canal para não perder o final de histórias como esta. A estrada, no entanto, não era o caminho para a liberdade que Aurora havia imaginado. Ela cavalgava o jasmim, o cavalo que fora o preço de sua servidão, e agora era o instrumento de sua fuga. A cada metro que a afastava da Fazenda Esperança, o silêncio da independência parecia mais pesado que a opressão do cativeiro. Ela tinha a liberdade física, mas o peso da escolha a impedia de avançar. Ela podia sentir o sol forte queimar sua nuca, mas o frio vinha de dentro,
do buraco deixado pela ausência de um futuro que, por um breve e intenso período, havia parecido possível. Ela refletia sobre o que realmente havia abandonado. Não era o contrato. Eram as manhãs em que Raimundo, antes severo e calado, a olhava com uma admiração silenciosa enquanto ela organizava a despensa. Era a sensação de utilidade e, mais importante, a aceitação que ela havia encontrado nos olhos dele quando ele finalmente a viu como pessoa e não como mercadoria. Seus dedos acariciavam a crina sedosa de jasmim e ela se lembrava da biblioteca, do cheiro de papel velho e tabaco e da voz dele lendo versos que ela nunca soubera que existiam. A solidão da estrada era absoluta, mas a solidão que Raimundo enfrentava na fazenda era pior, pensava ela, pois ele estava cercado de muros, mas finalmente desprovido do coração que ele havia inadvertidamente libertado. A decisão de partir havia sido um ato de autodefesa, a exigência de que sua vida tivesse valor intrínseco. Mas a decisão de voltar seria um ato de amor e de força, a prova de que ela podia escolher o caminho mais difícil, perdoar a origem e abraçar o destino que eles haviam construído juntos. Ao anoitecer, ela parou à margem de um rio. O som da água corrente lavou a poeira de seus pensamentos. Ela não era mais a menina que havia sido entregue em troca de um animal. Ela havia amadurecido sob o sol e a sombra daquela fazenda. Ela havia ensinado um homem solitário a amar e, nesse processo, havia aprendido o valor inegociável de sua própria alma. Ela se virou, montando jasmim, e não olhou para o horizonte da liberdade desconhecida, mas para a direção da fazenda, para o lugar onde ela havia deixado sua nova vida. Ela não voltaria para ser a noiva comprada, mas para ser a parceira escolhida. Raimundo estava sentado na varanda, a escuridão da noite engolindo a luz da lamparina. Ele não havia comido nada o dia todo, paralisado pela expectativa. O vento trazia o cheiro da terra úmida, mas não o cheiro de jasmim que ele esperava. De repente, um som quebrou o silêncio pesado da noite, o trote familiar de um cavalo. Não era o trote apressado de um fugitivo, mas sim o ritmo firme de quem regressa por vontade própria. Seu coração deu um salto seco no peito. Ele viu a silhueta dela se aproximar do portão, descendo de jasmim com a mesma graça determinada que ele havia aprendido a amar. Ela caminhou em direção à varanda, o rosto iluminado pela fraca luz. Ele se levantou, incapaz de falar, temendo que qualquer palavra pudesse quebrar o frágil momento e fazê-la desaparecer novamente. Ele finalmente sussurrou, a voz rouca pela emoção: "Aurora, por que você voltou?" Ela parou a poucos passos dele, olhou nos olhos dele, aqueles olhos que haviam se tornado menos duros com o tempo. "Eu voltei porque a liberdade sem escolha é apenas um vazio", respondeu ela com calma. "Eu não sou mais o pagamento pela dívida do meu pai. Eu sou uma mulher livre para escolher onde ficar. Eu escolhi ficar aqui, mas não sob os termos daquele contrato." Raimundo assentiu, as lágrimas ardendo em seus olhos endurecidos. Ele estendeu a mão, não em um gesto de posse, mas de súplica. "Eu aboli aquele contrato. Ele não existe mais. Eu te amo, Aurora. Eu não desejo mais um herdeiro. Eu desejo você, a minha parceira. Se você ficar, será como minha esposa, de livre e espontânea vontade, e dona desta terra tanto quanto eu." O cheiro de jasmim finalmente alcançou-o. Ela aceitou a mão dele. Não houve a exigência de um beijo, nem o formalismo de um acordo. Houve apenas a união de duas almas que haviam encontrado no sofrimento o caminho para a redenção. Eles entraram na casa, não como comprador e mercadoria, mas como fundadores de um novo lar, onde o valor de um ser humano não era medido pelo preço de um cavalo, mas pela profundidade do amor e do respeito mútuo. A reconstrução deles não seria rápida, mas seria sólida, assentada na verdade de que a dignidade humana é o único alicerce capaz de sustentar uma vida. Aurora e Raimundo viveram ali, a fazenda prosperando sob a gestão dela e o cuidado dele.
O amor dele se tornou uma lenda sussurrada na região, a prova de que mesmo o começo mais sombrio pode levar à luz. Eles se tornaram a personificação da resiliência, mostrando que é possível reescrever o destino quando o coração se liberta das correntes da transação e abraça a fé no valor inerente de cada vida. A vida dela não foi definida por ter sido dada em troca de um cavalo, mas sim pela escolha de voltar e amar o homem que, através dela, aprendeu o significado da humanidade. Esta é a mensagem final desta história. A verdadeira liberdade não está na fuga, mas na capacidade de escolher o amor e a dignidade, mesmo quando tudo começou de forma errada. Se esta história tocou seu coração, não se esqueça de deixar o like, compartilhar este vídeo com seus amigos e se inscrever para mais histórias emocionantes que celebram a força do espírito humano. A vida tem sempre uma próxima página esperando para ser lida.